Fala perdidos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perda Total, dessa vez retomando uma série que há muito tempo a gente não publica, que é aquela série onde a gente conta a história de famosos e clássicos motores que fizeram sucesso pelo Brasil e pelo mundo. Mas antes de a gente começar o vídeo de hoje, cara, não é inscrito no canal? Se inscreve aí, pode comentar o que você quiser comentar, deixa o like, ativa o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Se não segue a gente nas redes sociais, todos os links estão embaixo na descrição, vai lá e segue tudo para não perder nada do que rola no universo do Perda Total. Bom, e quem a gente vai escolher para continuar essa série sobre motores clássicos? O famoso CHT. Quem não acompanha a história muito de perto, conhece o CHT da época da Auto Latina, aquela joint venture entre a Volkswagen e a Ford, onde o CHT era o motor de entrada, equipando os popularizões da joint venture, no caso o Escort Hobby e o Gol 1000, até a galera da meiuca ali com o 1.6. Foi realmente nessa época que o CHT se consolidou no Brasil, sendo famoso até hoje pela robustez, pela manutenção simples e pela entrega de torque em baixas rotações na versão 1.6. A versão 1.0, vamos pegar leve, né? Mas, se você não sabe, o CHT é mais velho do que a Auto Latina e as raízes do projeto que originaram esse motor são muito mais antigas. Recapitulando na história de tudo que deu origem ao CHT nos anos 80, a gente chega, cara, na época da Segunda Guerra Mundial. No final da década de 30, início da década de 40, Louis Renault, ele mesmo, você conhece o nome de algum lugar? Estava trabalhando em um novo carro que seria moderno e seria o carro-chefe da Renault nos próximos anos. E esse carro viria a ser o Renault 4CV. E para equipar um carro moderno, nada mais justo do que desenvolver um motor moderno. Para desenvolver esse motor, o Louis Renault chamou Fernand Piccard. Desse projeto nasceu em 1947 o motor conhecido à época como Renault Billancourt. O novíssimo motor Renault Billancourt surgiu como 4 cilindros em linha e 800 cilindradas, ou 0,8 litros. Como modernidades da época, ele já tinha o bloco em ferro fundido mais o cabeçote em alumínio. O eixo do comando de válvulas ficava no bloco e as válvulas no cabeçote, o famoso OHV. O sincronismo do eixo de comando era por meio de engrenagens e as válvulas eram acionadas por varetas. Esse motor 0.8 nasceu com incríveis 17 HP e chegou a vir para o Brasil nessa versão inicial no Renault 4CV, que o brasileiro, como sempre, apelidou de rabo quente. Por que rabo quente? Porque o Billancourt do 4CV ficava lá na traseira. Cabe ressaltar que a gente está falando de uma época pré-Fusca, então era completamente absurdo um carro com motor na traseira. Na época aqui, a gente tinha mais carros americanos do que europeus. Daí o apelido pegou. O motor Billancourt foi evoluído, ganhando em cilindrada. O topo dele, o máximo que ele chegou, foi algo em torno de 1 litro, tá? E uma das versões evoluídas do Billancourt, como essa de 1 litro, ficou conhecido como o motor Renault Ventoux. E esse motor Ventoux 1.0 chegou aqui no Brasil equipando o Willys Gordini e o Willys Interlagos. Se você acompanha o canal, você deve lembrar do vídeo da biografia do Ford Del Rey, onde a gente falou que na década de 60 a Willys Overland do Brasil tinha uma parceria com a Renault, vendendo aqui alguns carros da marca francesa, como o exemplo do Gordini e do Interlagos. E na década de 60 a Renault estava trabalhando no projeto para lançar um novo carro que seria o substituto do Gordini. E esse novo carro acabou sendo o Renault 12. Em paralelo a esse projeto da Renault, a Willys Overland do Brasil também trabalhava em um novo projeto bem próximo do Renault 12, que seria lançado no Brasil como novo Willys para substituir o Gordini. Só que nesse meio do caminho, a Ford comprou a Willys Overland do Brasil e herdou tanto o projeto do carro como o acesso ao motor. Daí, meu filho, esse carro foi lançado como Ford Corcel, usando o novo motor da Renault. Esse projeto do novo motor para equipar o novo carro que a Renault estava trabalhando nos anos 60, ele não seria o substituto do Billancourt Ventoux, ele seria um motor acima, porque o Billancourt já tinha chegado ao topo da cilindrada possível para aquele projeto, que seria 1 litro, e a Renault precisaria de um motor maior. Então a ideia seria criar um novo motor partindo de 1 litro para ser evoluído com o tempo. O novo motor foi baseado no Billancourt, ele tinha o desenho parecido, mas ele não compartilhava nenhum componente. E esse novo motor foi lançado com o nome de Renault Sierra. Alguns anos depois, o projeto foi rebatizado de Cléon Font, e assim ele sobreviveu até o final da vida dele.
Externamente, o Cleon-Fonte era bem parecido com o Billancourt Venturi, mas, como dissemos, não compartilhavam componentes. Além do ganho de cilindrada, o Cleon-Fonte trazia virabrequim com 5 mancais, quando o Billancourt Venturi usava somente 3. O eixo de comando do Cleon-Fonte ainda ficava no bloco, as válvulas ainda eram acionadas por varetas, entretanto, o sincronismo do Cleon-Fonte não era mais por engrenagens, e sim por corrente, reduzindo o atrito e melhorando a eficiência do motor. O Cleon-Fonte foi um motor desenhado pela Renault para equipar o Renault 12, e aqui no Brasil foi ele que começou equipando o Ford Corcel. Nascido com 1.0 em 1962, ele continuou à venda por incríveis, 42 anos, equipando vários carros da Renault, Ford, René Bonnet e até Volvo. A maior cilindrada atingida pelo Cleon-Fonte foi 1.6 litros, algo em torno aí de 1.578 centímetros cúbicos, de 68 cavalos. Esse Cleon-Fonte 1.6 ele é ligeiramente maior do que o CHT 1.6. E como curiosidade, apesar de ser um motor com um projeto muito antigo, uma construção antiga, comando ainda no bloco, o Cleon-Fonte chegou a ter versões 1.6 16 válvulas com duplo comando no cabeçote, o famoso DOHC, em alguns carros René Bonnet. E você pode não saber, mas o Cleon-Fonte teve uma versão turbo. O lendário, famoso Renault 5 Turbo usava um Cleon-Fonte turbo montado na traseira. Com certeza você já admirou muito esse carro sem imaginar que ele tinha um motor de Corcel turbo montado atrás. Bom, voltando ao Brasil, em 1968 a Ford apresentou no Salão do Automóvel o Ford Corcel equipado com o motor Renault Cleon-Fonte. O Corcel carregava um Cleon-Fonte 1.3 de 68 cavalos. Já em 1971, 3 anos depois do lançamento, a cilindrada foi aumentada para 1.4 e a potência batia 75 cavalos. E durante os anos 70, o motor pouco mudou, assim como o carro pouco mudou, até que a Ford lançou o Corcel 2, equipado com o mesmo Cleon-Fonte 1.4, mas com a concorrência se mexendo, estava óbvio que a Ford precisaria trabalhar mais aquele motor. Foi assim que, em 1979, no Corcel 2, estreou o Cleon-Fonte retrabalhado pela Ford do Brasil, chegando a 1.555 centímetros cúbicos, ou 1.6. Como curiosidade, o Corcel 2 com o Cleon-Fonte 1.6 foi o primeiro carro brasileiro a ter a cilindrada classificada em litros, 1.6, decretando o fim da classificação em centímetros cúbicos, como era anteriormente no Fusca 1300, Fusca 1500, 1600 ou no Chevrolet 400. Mas aí a década de 70 chegou ao fim e começou a década de 80, que foi uma década que trouxe várias mudanças no cenário automotivo mundial. Se você acompanha a gente, você vai lembrar da história do Escort, quando a gente falou que o Escort lançado em 1960 era um carro com uma concepção parecida com o nosso Chevette, mas já o Escort MK3, a terceira geração lançada em 1980, era um carro completamente novo. Como não poderia deixar de ser, a Ford decidiu trazer o Escort MK3 para o Brasil 3 anos após o seu lançamento no mundo. E vamos combinar, um carro moderno requer um motor moderno. E há relatos que nesse período haviam 2 alternativas para equipar o novo Ford Escort aqui no Brasil. Uma das alternativas seria nacionalizar um motor Ford europeu, que no caso seria o motor CVH, muito moderno já para a época, com comando no cabeçote, sincronismo por correia dentada e câmara de combustão hemisférica. A outra alternativa seria a Ford do Brasil se virar e trabalhar com o que tinha, desenvolvendo algo novo em cima de algo que já era antigo. E o que a Ford do Brasil tinha nessa época? O Cleon-Fonte. Lógico que a segunda opção foi vencedora, e então a engenharia da Ford do Brasil debruçou-se sobre o Cleon-Fonte para tentar tirar dele o que fosse possível no desenvolvimento do novo motor. E esse novo motor veio a ser o CHT. Aqui cabe um parênteses, não sei por que a Ford decidiu desenvolver o Cleon-Fonte criando o CHT em vez de trazer o CVH da Europa. Não nos cabe julgar. Só vamos imaginar. O CVH era um motor muito moderno e partia de 1.1 litros, com 69 cavalos. Ao longo da sua vida, ele foi desenvolvido até 2 litros e teve versões turbo, próximas dos 200 cavalos. Se a Ford tivesse esse motor aqui no Brasil nos anos 80, eu acho que a gente tem muita segurança para dizer que a Auto Latina não teria existido e talvez hoje a história da Ford no Brasil seria bem diferente. Voltando ao nosso querido CHT, ele foi equipado com um novo cabeçote com câmara de combustão favorecendo a turbulência, visando uma queima mais eficiente na mistura, sendo possível assim extrair mais potência do motor.
Por isso o nome CHT, abreviatura de Compound High Turbulence. O CHT foi lançado em versões 1.3, rendendo 58 cavalos na gasolina e 63 no etanol, e 1.6, rendendo 66 cavalos na gasolina e 73 cavalos no etanol. Já o Scott XR3 recebeu o poderosíssimo CHT 1.6 Fórmula, com incríveis 83 cavalos no etanol. Então chegamos ao final da década de 80, com a criação ali em 1987 da Autolatina, que foi quando a Ford recebeu o Volkswagen AP, que era um motor com comando no cabeçote, sincronismo por correia dentada e uma potência já mais alta quando comparado com o CHT, mais ou menos como seria o Ford CVH se tivesse sido nacionalizado. E assim como a Ford teve acesso ao AP para se tornar seu motor mais potente, a Volkswagen teve acesso ao CHT para se tornar seu motor menos potente. Foi quando o CHT começou a ser oferecido na linha Volkswagen Gol. Já no início da década de 90, com os novos incentivos para carros equipados com motores de até 1 litro, o CHT acabou sendo rebaixado, tendo sua versão 1.0. O CHT 1.0 equipou o Escort Hobby 1.0 e o lendário Volkswagen Gol 1000, sendo que a Volkswagen pouco tempo depois passou a chamar o CHT de AE 1000 no 1.0 e AE 1600 no 1.6. O CHT 1.0 rendia incríveis, inimagináveis 50 cavalos. Você pode achar que é pouco, cara, mas os 1.0 mais modernos, já com injeção eletrônica multiponto do final da década de 90, não rendiam muito mais do que isso, não. Em 1996, a Autolatina chegou ao fim, e esse fim da Autolatina acabou por decretar a morte do CHT. A Volkswagen acabou substituindo o CHT pelo moderno EA111 e a Ford substituiu sua própria criação com as famílias de motores Endura e Zetec. Como último suspiro de evolução no Brasil, o CHT ganhou uma versão com injeção eletrônica monoponto, que saiu no Volkswagen Gol 1000i, o primeiro G2 brasileiro. Isso aí, cara, existiu Volkswagen Gol bolinha com CHT injeção eletrônica monoponto, extremamente raro. Por incrível que pareça, o Cleon Fonte morreu depois do CHT. O último Cleon Fonte a deixar a fábrica foi fabricado em 2004, quando o último Dacia 1300 saiu da linha de produção. Por sinal, o Dacia 1300 nada mais é do que um Renault 12 fabricado em 2004, ou seja, um Corcel 1 fabricado em 2004. Você acha que só o nosso mercado é lascado? Bom, apesar das críticas pelo desempenho pífio para a época, tanto o Cleon Fonte quanto o CHT foram bons motores, sim, robustos, de manutenção simples, inclusive tendo sua cilindrada aumentada facilmente pela simples troca das camisas. E uma característica que o CHT 1.6 tinha, na época ele entregava torque mais alto do que o AP 1.6, principalmente em baixas rotações. Por isso, o brasileiro se apaixonou por esse motor, que arrasta sua legião de fãs até hoje. A gente sabe, quando a gente fala alguma característica negativa do CHT, a gente apanha demais. Bom, essa foi a história do motor Ford CHT. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela audiência. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o like, comenta o que você quiser comentar, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? E segue a gente em todas as redes sociais para você não perder nada do que rola no universo do Perda Total. Beleza, galera? Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!